Olá, queridos, nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor juntos. E eu quero te convidar nesse momento a orar conosco. Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome, na certeza de que a Tua presença é real, Senhor, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Pai, nós queremos que esse momento seja um momento único e especial para cada um de nós, inclusive para os nossos irmãos, Senhor, que estão aí do outro lado. Que a presença do Senhor possa chegar em cada casa, que a presença do Senhor possa alcançar cada vida. E nós declaramos, Deus, uma noite de milagre, Senhor, uma noite de cura, uma noite de restauração, Pai. Cremos no poder da oração e cremos no poder que tem o nome de Jesus. Nós te adoramos, Pai, e glorificamos o Teu nome mais uma vez hoje aqui. Te adoramos, Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Pelo nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, ó Senhor. Pelo nome de Jesus, te ofereço a minha oferta, ó Senhor. Este louvor de adoração eu te ofereço, ó Senhor, pelo nome maravilhoso de Jesus. Este louvor de adoração te oferecemos, ó Senhor, pelo nome maravilhoso de Jesus. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar-lhes. É hora de dizer-lhe: te amo. É hora de invocar o seu nome com as mãos levantadas. E com as mãos levantadas te adoramos, Jesus. Te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos. Invocamos teu precioso nome com as mãos e com as mãos levantadas te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos. Invocamos teu precioso nome,
te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e pra te amar, para te glorificar, pra te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e pra te amar. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Cante com a gente. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos,
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me, ressuscita-me. Te adoramos, Senhor. Talvez você está aí à espera de um milagre, nas condições exatas para receber um milagre. O que talvez o que você está vivendo não está no poder do homem o realizar algo em seu favor. Mas você sabe, eu sei, nós sabemos que o poder de realizar todas as coisas está nas mãos do Senhor, daquele que muito nos ama. Ele tudo pode. Lázaro já estava 4 dias morto, fechado dentro de um túmulo, seu corpo em decomposição. Ele estava no cenário perfeito para que o milagre acontecesse. E todos nós conhecemos o fim da história. Ali houve um grande milagre. E eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida o milagre de Deus chegando aí onde você está. Seja curado, seja curada, seja restaurada. Restaurado pelo poder do nome do sangue de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus. Todo o poder que Ele agiu no passado, com o mesmo poder, Ele opera hoje. E Ele está operando na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão junto conosco nesse tempo. As boas-vindas a todos vocês que estão adorando o Senhor, cultuando ao Senhor junto conosco. Eu não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, como todos esses dias. Eu sei que você tem ouvido a voz de Deus através da sua palavra, através de tantos homens e mulheres de Deus que têm sido instrumentos para abençoar, para acalmar, para declarar paz sobre a sua vida. Eu creio que assim como em todo esse tempo tem sido liberado palavras de vida sobre a sua vida, eu quero dizer que hoje, mais uma vez, o Senhor declarará a palavra de vida sobre a sua vida. E nós estamos aqui como canais de Deus para que essa graça, essa paz, essa glória do Senhor chegue aí aonde você está. E eu quero compartilhar hoje um texto que tem sido da minha meditação nesses dias. Um texto que tem me levado a refletir sobre muitas coisas. E eu quero dizer que essa palavra é para nós. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E o texto que eu quero compartilhar com você está lá em Esté, livro de Esté, capítulo 4. Eu quero que você, se estiver aí perto da sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo, Esté, capítulo 4, nós vamos fazer uma leitura. E essa leitura é muito especial, porque dela nós vamos perceber o quão Deus quer ministrar nas nossas vidas hoje. A partir do versículo 1 nós vamos ler. Diz o seguinte: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando
perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanto à prata, Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esté tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Vamos prestar atenção, queridos, na resposta que a rainha manda para o seu tio. Ela diz o seguinte: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirá de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, de rei? Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a palavra que eu tenho ruminado muito nesses dias e tenho procurado entender algumas questões do que nós temos vivido atualmente. E eu estava meditando a respeito dos nossos propósitos em Deus. Será que para este tempo nós temos compreendido os propósitos de Deus para nós, igreja? Será que não foi para um tempo como este que nós fomos levantados e escolhidos sobre a face da terra para fazermos a diferença? Será que não foi para um tempo como este que nós estamos vivendo? Pois bem, queridos, essa foi a pergunta que Mardoqueu fez a Esté. Mas a minha pergunta para você, igreja, hoje é: qual o propósito? Qual o propósito do Senhor ter nos levantado como sua propriedade, como seu povo, como sacerdotes, como noiva sua? Qual foi o propósito de Deus? Será que nós estamos compreendendo o propósito do Senhor para a sua igreja, para nós nestes dias? Queridos, eu penso que nós, como igreja do Senhor, não podemos nos perder dentro do propósito. E eu tenho a impressão que neste tempo muitos de nós estamos completamente perdidos, não estamos compreendendo o que o Senhor está ministrando através de toda essa realidade que nós estamos vivendo. Eu penso que o que Deus quer não é, olha só, eu penso que o que Deus quer realmente não é que fiquemos apenas na posição de reis e rainhas, confinados dentro do palácio, estáticos, sem fazermos algo que realmente traga livramento. Eu penso que não é isso que Deus quer.
Porque Esté estava dentro do palácio para um propósito. Ela era rainha. Mas veja só o que estava acontecendo. Apesar de ela estar dentro do palácio, apesar de ela ter poderes, autoridade, mas veja só que quando ela tomou conhecimento a respeito dos decretos de morte para todos o seu povo, para todos os judeus, veja só que Esté, ela teve um comportamento que por um instante lhe paralisou. Notemos que ela responde ao seu tio da seguinte forma. Ela fala sobre uma lei que dizia que ninguém que entrasse na presença do rei sem ser chamado viveria. Ela diz: e há mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. Notemos que Esté dá uma resposta que foge daquilo que ela, na posição que estava, poderia fazer por todos os judeus. Queridos, bem aqui, nós já podemos começar algumas coisas, começar a aprender algumas coisas, começar a tirar algumas lições sobre esse texto que nós lemos. E eu quero compartilhar rapidamente algumas lições que eu estive meditando durante todos esses dias. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que nós, na posição de igreja, precisamos entender o poder que temos sobre a face da terra. Você conhece o poder que você tem como igreja do Senhor? Você conhece o potencial que você tem como igreja do Senhor? Queridos, Esté era a rainha do momento, mas naquela ocasião ela desconhecia do seu poder. E de igual forma eu penso que nós, a igreja contemporânea, não está por dentro, não está se comportando de maneira real aquilo que ela realmente é. E deixa eu falar uma coisa, queridos, não pode faltar para nós entendimento a respeito daquilo que Jesus fala sobre a sua igreja, sobre o poder da sua igreja na terra. Jesus diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Queridos, isso fala sobre o poder que a igreja tem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Outra coisa, não pode haver, queridos, dúvida no nosso coração a respeito da autoridade que nós temos. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse que nós temos poder e autoridade para ligarmos na terra e autorizarmos no céu. Sabe o que isso se chama? Poder. Poder. E eu quero te encorajar nessa noite, lembrando a você do poder que você tem como igreja. Querido, você é poderoso, poderosa em Deus para destruir todas as fortalezas das trevas. Ao invés de nós nos enclausurarmos no nosso medo, na nossa insegurança, nós precisamos despertar o poder que há dentro de nós, que foi nos dado pelo próprio Senhor Jesus. Talvez por alguns momentos você esqueceu do poder que você tem e tem se assegurado em tantas outras coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é suficiente para você. Jesus é suficiente para nós. Nós somos a igreja e jamais as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? Outra coisa para nossa reflexão: não se conforme com decretos de morte. Sabe o que estão dizendo por aí? Todos os dias nós estamos acompanhando que o número de mortos tem aumentado, que todas as pessoas vão ser contaminadas. Sabe o que nós estamos ouvindo dizer por aí? Apenas rumores de morte. Mas nós não podemos nos conformar com isso.
Você sabe por quê? Eu quero trazer aqui para nossa reflexão o posicionamento de Mardoqueu quando tomou conhecimento que todos os judeus iriam morrer. Queridos, Mardoqueu se levantou manifestando o seu não conformismo, a sua não aceitação a toda aquela realidade. Ele e todo o povo não aceitaram, não se entregaram, não ficaram esperando a morte. Eles tiveram uma atitude poderosa, eles fizeram a coisa certa. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual tem sido o teu nível de conformismo diante dessa situação? Será que nós estamos apenas confinados dentro da nossa casa, esperando que alguém diga, já está na hora de sair, ninguém mais vai morrer? Será que nós estamos apenas esperando isso? Qual tem sido o nosso nível de conformismo em relação a toda essa questão? Eu não estou dizendo que você tem que sair de dentro da sua casa e tem que enfrentar de peito aberto tudo que nós estamos vivendo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de um posicionamento de igreja que todos nós precisamos tomar. Nem que seja dentro da nossa própria casa. Porque nós podemos atuar como igreja dentro dos nossos lares, nos posicionarmos. É isso que eu quero ministrar nessa noite para você e para a minha vida, queridos. Então, qual tem sido o nosso nível de conformismo e de aceitação? Eu sei que há quem diga que não aceita. Eu sei que há quem diga que não se conforma, que não tem se conformado. Será mesmo? Será mesmo que nós não estamos todos passivos em relação a tudo isso? Quanto tempo a gente tira por dia para clamar ao Senhor, para manifestar inconformismo sobre toda essa situação? Quanto tempo nós temos gastado diante de Deus, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelo povo? Porque, queridos, falar que não aceitamos é uma coisa, mas ter atitude de quem não aceita é outra coisa. Você está compreendendo o que eu estou querendo compartilhar com você hoje? Glória a Deus. Entenda realmente, seja abençoado e edificado e comece a se mover no nome de Jesus para fazer coisas poderosas pelo poder que você tem como igreja, pelo poder que nós temos como igreja. Amém, queridos? E outra coisa que eu quero compartilhar é que Mardoqueu foi buscar auxílio no lugar certo. Queridos, aonde é que nós estamos indo buscar auxílio? Aonde é que nós temos ido buscar socorro? Só no álcool em gel? Só nas máscaras? Só no higienizar bem as nossas mãos? Onde é que nós estamos indo buscar auxílio? Nos caixas eletrônicos apenas? Aonde é, querido, que nós estamos indo buscar auxílio? Eu estou falando de um auxílio divino. Eu estou falando do auxílio de Deus. E nós podemos aprender com Mardoqueu, porque ele foi buscar auxílio no lugar certo. Você sabe o que isso significa? Na visão de Mardoqueu, Esther era a possibilidade que os judeus tinham para que eles não viessem a morrer. Deixa eu te dizer uma coisa. Esther, ela representa a noiva. Esther representa a igreja. Em outras palavras, você sabe o que eu quero dizer? Que a igreja é o único recurso para o mundo. Ou seja, nós, igreja, somos o único recurso infalível para o mundo inteiro. É contra a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Viu, queridos? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas o que é que nós estamos vendo? De onde é que nós estamos esperando vir o nosso socorro? Infelizmente, há muitos de nós colocando todas as nossas expectativas nos nossos governantes. É verdade ou não é? Há muitos de nós colocando as nossas expectativas apenas nos nossos governantes. Há muitos de nós colocando as nossas expectativas apenas naqueles que estão trabalhando para descobrirem o remédio.
enquanto que a igreja é o remédio. Mardoqueu, ele via Esther como o poder para destruir o mal. A igreja precisa ser vista como remédio para destruir e combater todo o mal. Embora Esther por momentos não tenha se visto como remédio, mas o seu tio já tinha compreendido o propósito pelo qual ela havia sido levantada como rainha. Foi para um tempo como aquele. Eu quero dizer para você hoje, foi para um tempo como este. Foi para um tempo como este. Amém, queridos? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como igreja, como é que você está se vendo? Tímida? Aquém do que você precisa enfrentar? Como é que você está se vendo? Ou como alguém que foi despertado para compreender os propósitos de Deus para este tempo e não aceitar e não se conformar com o que está vivendo, mas interceder para que a misericórdia de Deus alcance não só nós, mas ao mundo inteiro, porque há um clamor no mundo inteiro. E eu quero dizer uma coisa: a igreja é a cura para o mundo. Amém, queridos? Como é que você está se vendo? Outra coisa para nossa reflexão: o que é que está nos impedindo de fazermos ou de cumprirmos o propósito de Deus para este tempo? Deixa eu fazer uma observação aqui, não sei se você percebeu na leitura, mas Esther estava esperando que o rei a chamasse. Esther estava esperando um chamado do rei. Ei, o que é que nós como igreja estamos esperando para fazermos alguma coisa? De uma vez que todo o poder e autoridade o Senhor colocou hoje nas mãos da igreja, o que é que nós estamos esperando para nós começarmos a atuar no poder que nos foi dado por Jesus? Fica a pergunta para nossa reflexão e meditação. Mas uma outra coisa que nós precisamos aprender nessa leitura é que nós precisamos ter cuidado e gerenciar bem o glamour do título. Você sabe por que eu falo que a gente precisa gerenciar bem o glamour do título? Deixa eu te explicar. Esther era rainha, ela estava dentro do palácio. O seu título era qual? Rainha. Por um momento, Esther não percebeu o risco que o seu povo estava sofrendo. Antes, os seus olhos estavam em sua segurança, na sua proteção, na proteção que ela tinha dos soldados, na proteção que ela tinha por estar dentro daquela fortaleza, o palácio. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós estamos, queridos, declarando a palavra de bênção apenas sobre nós. Às vezes nós estamos declarando a proteção de Deus apenas sobre nós e sobre nossa casa. Às vezes nós estamos com um olhar egoísta. Às vezes nós estamos olhando e nos preocupando apenas com nós mesmos, quando há o mundo inteiro lá fora clamando, gemendo, buscando um socorro, um livramento. Isso aqui precisa, queridos, afetar o nosso coração e nos despertar para que nós possamos compreender que não adianta ter apenas título de igreja. Eu anotei uma coisa interessante aqui na minha meditação. Se nós, veja só, ter título de igreja de Jesus e não desenvolver bem nossa função, é só vaidade. Do que adianta o título de igreja se nós não estamos nos portando como igreja? Se nós não estamos funcionando como igreja, tudo isso é só vaidade. Ter título de rainha e não usar sua autoridade a favor do seu povo não faz sentido algum. Chegou o tempo de nós tirarmos os olhos apenas de nós mesmos, apenas de nossa casa, e de nós começarmos a interceder pelo nosso próximo. O nosso título não pode beneficiar apenas a nós mesmos. Lembremos que foi para um tempo como este que nós fomos chamados e que toda a terra aguarda
com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Foi para um tempo como este. Glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos aprender: a compreensão do propósito supera o medo. Oh, glória a Deus. Queridos, a compreensão do propósito nos faz superar todo o medo que bate na nossa porta. Eu quero confessar uma coisa para você. No começo de tudo isso, despertou dentro de mim um certo temor, um certo pânico. Mas naquele momento eu comecei a colocar os meus pés no chão e comecei a compreender que nós não podemos aceitar esse pânico, porque nós recebemos do Senhor todo o poder que nós precisamos como igreja para combater. Mas, a partir do momento que a gente compreende o nosso propósito, nós somos capazes de superar o medo. Notemos que no primeiro momento, a rainha, quando recebeu aquelas informações que o seu tio havia mandado, notemos que ela esboça perigos que há no fazer algo em defesa do seu povo. Ela dizia: eu posso morrer se eu entrar na presença do rei sem ser convidada. Eu posso morrer se eu entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas, queridos, após a rainha receber uma contra-resposta do seu tio, a sua posição muda. Porque na resposta que ela recebe do seu tio, ela começa a compreender o propósito e automaticamente ela supera o medo. Olha só o que o seu tio manda dizer para ela. Ele diz: olha, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você escapará. Ele diz: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte. Você sabe o que eu entendo aqui? Que neste tempo, se a igreja se calar, não assumindo o seu papel como igreja na face da terra, socorro e livramento Deus levantará de outro lugar sobre a terra. Agora eu te pergunto: você quer que socorro e livramento venha através de outras coisas e não através da igreja? Você quer dar a outros aquilo que Deus colocou na sua mão como igreja? Queridos, é tão lindo que Esther, quando recebe essa palavra do seu tio, ela sente o encorajamento, ela vence o medo, ela supera o medo e ela começa a compreender o propósito pelo qual ela foi levantada e escolhida como rainha. Ela começa a compreender e a resposta dela agora é outra. Ela declara: eu vou jejuar, eu e minhas servas iremos jejuar, iremos nos preparar e eu irei ter com o rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Queridos, olha a convicção do propósito. Olha só a expressão de alguém que agora já estava compreendendo o propósito pelo qual ela havia sido colocada naquele cargo, naquela função, o propósito pelo qual ela carregava aquele título, rainha. Queridos, nós precisamos entender que assim como Esther foi estabelecida como rainha para um propósito, para um tempo certo, para um tempo específico, o propósito dela era salvar todos os judeus. Mas da mesma forma, nós precisamos entender que há um propósito pelo qual o Senhor nos constituiu sua igreja. E nós precisamos compreender, nós precisamos ter convicção para que nós possamos vencer todo o medo. Acho muito lindo a expressão do apóstolo Paulo lá em Filipenses, quando ele diz que ele aguarda ansiosamente e espera em nada ser envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, ele diz:
também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava falando ali de uma convicção a respeito do seu propósito e que ele estava disposto a viver ou morrer por causa do Senhor, a viver ou morrer por causa do seu Deus. Queridos, se nós tivermos compreensão do propósito de Deus para as nossas vidas nesse tempo, nós não iremos temer, mas nós iremos contribuir com a nossa própria vida para que a glória de Deus seja manifestada. E já finalizando, eu quero falar sobre a importância da igreja do Senhor falarmos todos a mesma língua. Entendemos que somos uma igreja, uma noiva, e precisamos ter apenas uma linguagem. Esther, após ter compreendido seu propósito, ela anunciou ao seu povo que fizesse o mesmo que ela iria fazer. Ela disse: não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. E a Bíblia diz que todos, inclusive Mardoqueu, que era seu tio, retirou-se para cumprir todas as instruções de Esther. É isso, queridos. Nós precisamos compreender que esse é um tempo de todos nós falarmos a mesma língua. Este não é um tempo de nós expressarmos divergências. Eu percebo que nesse tempo, infelizmente, há muitos cristãos culpando isso, culpando aquilo, divergindo de opiniões, divergindo de ideias. Há alguns que dizem que a culpa é do governo, há outros que dizem que a culpa é do povo, porque o povo não obedece. Há muitos que dizem que a culpa é da China. Queridos, eu sei que de tudo isso que eu citei, há contribuições, mas eu não quero entrar nesse mérito, viu? Mas nós não temos, na verdade, eu acredito que ao invés de nós ficarmos culpando um ou outro, a gente precisa se posicionar como igreja do Senhor. Porque só está faltando agora nós dizermos que a culpa é das estrelas. Queridos, o que nós precisamos agora é entender nosso propósito e nos colocarmos no lugar que o Senhor nos colocou para esse tempo e começarmos a expressarmos quem realmente somos e qual o nosso potencial sobre o mal. Não é tempo de nós desfocarmos, não é tempo de nós ficarmos dispersos, porque enquanto a gente se dispersa, enquanto a gente desfoca, sabe o que acontece? O mal se alastra e a igreja desnorteia. Desperta, ó tu que dormes. Não é tempo de nós perdermos a visão. Não é tempo de nós desnortearmos. É tempo de nós compreendermos o poder que temos e começarmos a expressar através de atitudes corretas e inteligentes. Amém, queridos? Mas você pode me perguntar, então o que é que eu posso fazer como igreja? Deixa eu te dar uma resposta. Sabe o que você pode fazer como igreja? Tenha uma atitude inteligente diante do mal. Mardoqueu se levantou e foi em busca de socorro. Ei, ao invés de ficarmos sentados esperando a morte, o mal se alastrar, vamos nos mover na direção certa. Esther entendeu seu propósito no palácio e ela se dispôs pelo povo, levantou-se, preparou-se para enfrentar a morte com toda disposição, pois ela dizia: se eu tiver que morrer, morrerei. Você está disposto, querido? Você está disposto? Nós estamos dispostos, igreja? Será que se nós tivermos de morrer, nós estamos dispostos a morrer? Esther jejuou, Esther orou e intercedeu ao rei pelo seu povo. E o resultado? O socorro e o livramento vieram. Esse é o resultado. Esse é o resultado que nós estamos esperando. Mas sem atitude inteligente,
nada disso será uma realidade. Se nós não tivermos uma atitude inteligente diante do mal, o resultado que nós estamos esperando não vai chegar. Queridos, só será assim se nós, a igreja, entendermos o nosso propósito para esse tempo. E para concluirmos, eu quero fazer a pergunta que Mardoqueu fez a Esther. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você foi constituído igreja do Senhor. É agora a hora de manifestarmos o nosso propósito. É agora a hora de resplandecermos. É agora a hora de sermos sal. É agora a hora de sermos luz. É agora a hora de fazermos a diferença. É agora a hora de marcar o mundo, igreja. Queridos, é para este tempo que precisamos ser voz de Deus. É para este tempo que precisamos ser voz de Deus para o mundo perdido. É para este tempo que precisamos espalhar boas notícias. É para este tempo que eu preciso manifestar todo o meu saber sobre Deus. É para este tempo que eu preciso usar toda a minha influência de filho de Deus. É para este tempo. É para este tempo. É para este tempo. É a resposta para todos que ainda não entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. É para este tempo que Deus te preparou para reinar. Foi para este tempo. Foi para este tempo. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor traga essa convicção ao coração dos meus irmãos aí do outro lado. Deus, porque nós nesse tempo, mais do que outrora, precisamos compreender o nosso propósito pelo qual o Senhor nos constituiu igreja. E precisamos começar a atuar como igreja que somos, com atitudes inteligentes, porque assim, Senhor, somente assim socorro e livramento virão. Deus, desperta cada querido que está do outro lado, que é a igreja, para que nós possamos nos posicionar e reposicionar na posição certa. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos para fazermos como igreja. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido, e te guarde hoje e sempre. Amém.